Estamos voltando aqui com um novo episódio do Tecnopolítica em meio a uma grave crise que o mundo inteiro está vivendo e que nós vamos também comentar aqui nesse episódio. Eu estou aqui com o Alexandre Abdo, que é um ativista e é um pesquisador de tecnologias, um pesquisador principalmente de tecnologias digitais. Ele está atualmente no LISES, né, o Laboratório Interdisciplinar de Ciências, Inovação e Sociedade, ali na Grande Paris, né, mas ele está passando um tempo aqui no Brasil e, estamos aí há muito tempo, né, nessa jornada. Conheço o Ale ali desde a época do professor Imre Simon, ali na USP. Exatamente. E, curiosamente, eu estava acompanhando um bloco do ILU, que a minha filha e a Bianca, minha esposa, eles tocam, né? Aí eu encontrei o Ale, aí começamos a conversar, eu descobri que ele ia dar um curso no Pimenta Lab e na Unifesp, no IBICT. É o Pimenta Lab da Unifesp e no IBICT, lá no Rio de Janeiro, com a FRJ. Ah, legal, era um curso sobre os avanços aí na classificação, descrição automática, visualização interativa de grandes volumes de dados, que é o que você está fazendo lá em Paris, né? É o que eu estou fazendo lá em Paris, com foco em análise de dados da literatura de saúde. Ah, é? Mas com uma pegada de sociologia da ciência, então para entender como está organizado o campo da saúde, como ele desenvolve novas ideias e que instituições têm papéis diferentes, que formas de organização, formas de grupo de pesquisa, grandes grupos, pequenos grupos, grupos internacionais, grupos concentrados no lugar, que tipo de organização social da ciência está ligado com diferentes avanços e como isso evolui. Mas você a metodologia que você usa é computacional. A gente usa modelos de redes, né, usando inferência estatística em cima de modelos de redes. E aí tem redes sociais, mas também redes bem no sentido da teoria da rede, né? Bruno Latour, Calon, análise de concorrência de palavras, quer dizer, tratar os conteúdos, todos os elementos de um registro como atores possíveis de participação na evolução dele, né? Você trata, quer dizer, dentro do texto, essas referências passam a ser enquadradas como arquitantes? As palavras dentro do texto, né? Tentar identificar quais palavras têm ação sobre quais momentos, sobre quais coisas, e junto com para construir diferentes temas e diferentes tópicos e domínios de pesquisa, mas que poderiam ser não necessariamente pesquisa, poderiam ser outras áreas onde você tem rastros de documentos, né? Traços de documentos. Isso você replicaria para outro tipo de análise? Por exemplo, eu fiz uma brincadeira outro dia com um livro de um colega, um amigão, o Gavin Adams, que escreveu um livro que era uma leitura, um registro, um diário, né, diário pessoal de cada dia dos protestos desde 2015, 16, 17. Ele ficou uns 1 ou 2 anos, ou sei lá, 3 anos, escrevendo um diário, indo em todas as manifestações de todas as correntes políticas e escrevendo um diário de tudo aquilo, né? E uma brincadeira que a gente começou a fazer foi tentar analisar essa sequência do diário dele para ver se tem alguma estrutura no que ele estava descrevendo. Claro que é uma coisa que tem o lado pessoal dele, né? Mas que, enfim, talvez dê alguma coisa interessante. Mas você está buscando uma estrutura que ele desconhece. Possivelmente algo que ele desconhece, exatamente. De repente, o fato de que durante um certo tempo ele estava usando um certo conjunto de palavras, depois ele usou outro, e que é uma coisa que ele não vai se dar conta meramente em escrevendo, né? Mas que a gente pode identificar depois. E o Gavin é um cara que já está muito conectado nessas coisas. Ele já tinha, eu fui atrás de fazer isso porque ele já tinha feito, na hora de publicar o livro, ele já tinha brincado de fazer umas estatísticas simples, assim, quantas vezes eu usei a palavra homem, quantas vezes a palavra mulher, quantas vezes a palavra ódio, quantas vezes a palavra amor nos meus diários, né? E eu falei, isso aí é justamente o que eu podia dar, pode ser que sirva para trabalhar um pouco. Você trabalha com uma estrutura, um framework, ou você faz isso cria algoritmos? Um pouco de tudo, quer dizer, eu uso frameworks estatísticos que estão desenvolvidos, inclusive o que eu uso principalmente atualmente no meu trabalho foi desenvolvido por um colega que se formou comigo aqui na USP também na física, que hoje é professor na Central European University lá
em Budapeste, em Viena, Budapeste, né? Eles estão se mudando lá, sei lá. E que desenvolveu um super framework de análise de redes que ganhou um prêmio até ano passado e tudo mais. É aberto? É aberto, do software livre, evidentemente. Senão nem toca, né? Pior que coronavírus. Não, pois é, e aí, por exemplo, por um lado eu uso a parte estatística, a parte matemática, eu uso coisas que foram desenvolvidas que são sólidas. Por outro lado, a gente tem um trabalho de desenvolvimento de colocar, adaptar essas ferramentas matemáticas e estatísticas para o caso em questão que a gente está trabalhando, que é análise de textos, e análise de textos com metadados, com elementos que não são só texto, né? Tem o autor, tem a instituição, tem o ano, tem outras coisas. E aí tem um outro lado, que é dentro desse que a gente vai ter outro lado, que é dentro do laboratório que eu estou, tem uma plataforma online que oferece serviços de análise de dados para pesquisadores em ciências humanas e sociais, que chama Cortext, onde eu acoplei, digamos, a metodologia que eu desenvolvi, e aí você pode, pela interface do Cortext, carregar os dados, usar a metodologia que vai recorrer a essa análise estatística. É possível fazer isso, acessar essa plataforma online? É possível acessar online, cortext.net. Inclusive os cursos que eu vim dar aqui, uma parte do curso é a parte teórica, explicando o que foi que a gente desenvolveu, como pode ser utilizado, para que serve, onde se encaixa na história da análise de textos, da análise de literatura científica, da teoria da rede, enfim. E a segunda parte é uma oficina para mostrar como usar isso dentro da plataforma Cortext, que tem outros métodos e outras coisas também. Né? E você tem um tutorial online, você já gravou isso? Fez um vídeo? Eu ainda não, mas como justamente por causa da pandemia, sim, coronavírus, a palestra na Unifesp, que seria amanhã, foi cancelada. A gente vai tentar fazer um live no YouTube e aí vai ficar gravado. Cara, isso é muito conjunto importante, com o Henrique Parra, lá do Laboratório de Humanidades Digitais da Unifesp. Muito legal, hein? Porque isso é muito útil, né? Pô, eu mesmo tô precisando terminar uma pesquisa aí, que tem um material coletado, que é um discurso dos generais no Twitter. Eu gostaria de ter uma coisa que eu não consigo ver para a interpretação tradicional, né? O cara que foi com quem eu fui trabalhar na França, que chama Jean-Philippe Conté, ele foi uma das pessoas que desenvolveu a parte mais algorítmica dentro dessa plataforma até hoje, né? Agora eu estou entrando desenvolvendo novas coisas também, mas até lá é principalmente ele que desenvolveu. E no trabalho que ele fez até agora tem uma série de visualizações interessantes que ele usou, por exemplo, para analisar a história dos discursos dos presidentes americanos, aquele State of the Union. Olha. Ele analisou a evolução do vocabulário dos temas da State of the Union desde o primeiro lá, sei lá, quando se instituiu essa prática. Não sei se já foi com o George Washington ou se foi depois, até os dias de hoje. E é bem interessante, ele mostra assim, transições de momentos em que se falava de um jeito sobre guerra, se passou a falar de outro jeito sobre guerra. Isso é espetacular. Depois eu mando o paper para você. Não, gostaria, assim. A gente pode até, inclusive, quem tiver interessado aí, a gente dá depois umas referências na nossa newsletter que a gente manda para o pessoal inscrito no canal, Tecnopolítica. A gente pode mandar isso aí sim, porque é isso aí. Porque é bastante útil para pesquisa, né? Muito interessante. E aí, eu queria, falando aí em pandemia, que você falou também agora, eu queria falar de duas coisas aqui, com a tua experiência de tratamento desses dados e ter viajado aí, ter feito diversos cursos, você tem uma formação interdisciplinar muito forte, né? É assim, Ale, a gente ouve muito e lê muito sobre a capacidade dessa chamada inteligência artificial, esse guarda-chuva, né? Sim. Deep Learning, redes neurais, tudo isso que... Inferência bayesiana. Exatamente. Estatística moderna, né? Exatamente. Ela teria condição de fazer várias predições, está sendo usada no marketing, para modular comportamentos e tal. Agora, como é que isso que também está sendo usado na saúde, na medicina, como é que não conseguiu prever a formação de uma onda viral dessas, né, que o mundo está passando hoje? O que você acha? Isso é porque não se coleta esses dados? Como é que você vê essa disseminação em rede tão
tão brutal como nós estamos vivendo hoje. Bom, é interessante porque hoje ou ontem saiu um artigo na Science onde eles mostram, eles fazem uma modelagem super bem feita, assim, bayesiana, não sei o quê, bem moderna, digamos, da epidemia do coronavírus, pegando todos os dados sobre as cidades chinesas onde ele se espalhou e os dados de de trânsito de pessoas entre essas cidades, a idade das pessoas... idade eu não sei, mas enfim, e aí eles fazem um modelo com a hipótese de que tem uma camada da população que está espalhando essa epidemia sem dar nenhum sinal de infecção, né? Ou muito pouco, e acaba que eles chamam não detectados, né? E a camada detectada, e eles fazem a modelagem entre os dois, e eles concluem que o modelo mais provável é que o que está acontecendo é que tem uma parte grande da epidemia, mais de 70%, se não me engano, de responsabilidade, cuja disseminação é responsabilidade dessas pessoas não detectadas. Pessoas que nunca souberam e nunca vão saber que tiveram o coronavírus 19. Porque passou como uma tosse. Gente entre, digamos, 25 e 29 anos, sim. 20, 30, 40, por aí. Gente que tem uma saúde melhor e que simplesmente o vírus passou como ou com uma virose, ou nem isso, sabe? O cara é só portador do vírus. E que essas pessoas, elas têm uma taxa de transmissão menor, porque ela não está doente, então ela não está tossindo, mas assim, é tipo 50% menor só. Ah, entendi. Isso é um modelo que mostrou que o modelo mais compatível com os dados que se tem corresponde a essa situação, onde você tem uma taxa de transmissão de ser só 50% menor das pessoas que não se dão conta que estão infectadas, e com isso elas acabaram sendo responsáveis por a maior parte da transmissão da epidemia. Agora, dizer também, quer dizer, a gente tem hoje ferramentas para conseguir entender essas coisas a partir de dados e tal, que sem dúvida mais dados ajudariam, tem certos dados-chave e agora o que a gente ouve muito falar, o que é importantíssimo testar todo mundo, que atualmente ainda o governo brasileiro está relutante, não querendo ir nessa direção de testar todo mundo, porque você pega justamente testar todo mundo aumenta a chance de encontrar essa fração da população que é transmissora, mas não dá sintoma, ou que dá muito pouco sintoma, e quando a gente fala todo mundo, não é necessariamente todo mundo, mas ser muito generoso na hora de testar, né? E aí você pega, eu vi também um gráfico lá da população na Coreia e na Itália, né? Os casos identificados. Na Coreia, você tem um pico de casos entre pessoas justamente entre 25 e 29 anos, entre 20 e 30 anos. E na Itália você não vê esse pico porque eles não testaram essa gente. Então, claro. Por que a Coreia conseguiu passar? Porque eles testaram, encontraram essa população não documentada, né, não visível, e isolaram eles também. Além de ter isolado todo mundo em casa e tal, também prestaram muita atenção nessa população que não dá sintomas fortes. E que a Itália não fez, e aí, bom, a gente vê a Itália. Então, assim, então a gente tem a informação, a gente sabe certas coisas, agora precisa pôr em prática, né? Precisa começar, por exemplo, aqui a admitir que tem que testar muito mais, e de maneira muito mais indiscriminada, porque as pessoas que vão estar realmente responsáveis pela disseminação da epidemia, como os modelos matemáticos sugerem, são as pessoas que não dão sintoma. Que elas vão no ônibus, vão estar lá contaminando. Vão no ônibus, acham que estão saudáveis, como eu vim. Bom, hoje eu vim de bicicleta, justamente. Sim. Com essa lógica de que eu estou tentando, quando eu tenho que me deslocar de bicicleta, para não ficar num ônibus, num lugar fechado, com outras pessoas no transporte. E muito provavelmente, Ale, assim, pessoas com uma saúde mais, vamos dizer... normal, sem doenças crônicas, graves e tal, elas vão passar por isso como uma gripe. Vão passar. O problema são pessoas que... É uma quantidade grande da população que tem já uma idade elevada, tem uma saúde fragilizada. Principalmente, né? Saúde fragilizada. Porque a gente fala, na Itália as pessoas têm idade elevada, aqui não é tanto o caso. Não deixa de ser. Mas tem a segunda coisa, que é a saúde fragilizada. Na Itália, eles têm um sistema de saúde que funciona relativamente... com condições gerais de higiene, de saúde melhores. Aqui você tem muito mais gente com outras doenças já,
um grau de diabetes muito maior. Então uma alimentação péssima. Uma alimentação pior. Principalmente condições sanitárias. 50% da população brasileira não tem saneamento básico. Quer dizer, você está falando de uma situação... Você tem coepidemias, quer dizer, epidemias concorrentes, dengue, sarampo agora, porque o pessoal não tomou vacina. Então você tem condições, na verdade, muito piores, que se você for ver, possivelmente piores que a da Itália. Então não pode ficar assim, diminuindo. E outra coisa é que dizer que não se pôde prever é difícil, porque se previu que poderiam vir epidemias desse tipo. Agora, como é que você identifica como é que você identifica o momento que ela chegou? Não é tão fácil. Agora, não deixa de ser... quer dizer, o fato de que epidemias com as características desse vírus poderiam existir, se sabia. Sim. Tem trabalhos bem antigos, de décadas atrás, dizendo, olha, à medida que o mundo for se interconectando, aeroportos, transporte aéreo todo o tempo, todo mundo vai para lá e para cá o tempo todo, aumenta o risco de o dia que surgir uma epidemia virulenta, a coisa vai realmente explodir. E de maneira muito rápida. E se sabia disso. Agora, como é que você identifica como uma epidemia tem essas características? É difícil, porque você só consegue ver a característica da epidemia depois que ela está espalhada numa população onde você tem uma quantidade estatisticamente significativa de casos para poder falar sobre o que se trata. Eu li um trabalho sobre a China, dizendo que já é a terceira epidemia que parte da China, dizendo que existe uma fusão entre uma doutrina neoliberal, que você diz, a China é um país comunista, mas na verdade eles estão aplicando modelos neoliberais de organização do trabalho, de lucratividade, que o Ocidente, inclusive agora alguns empresários acham fantástico tal, né, o que eles fazem. Agora, o que acontece? Acontece que por causa de uma superexploração do trabalho, as pessoas têm que trabalhar doentes muitas vezes, elas não conseguem, essa pessoa que você falou, ela pegou uma tosse e vai lá. Ela não na verdade, não pode ficar um dia fora do trabalho para se restabelecer, isso é considerado um absurdo, falta de produtividade. Então, esse artigo indicava, eu não estou me recordando o nome do autor, ele indicava que, em geral, o que vai acontecer são epidemias cada vez piores por causa desse mundo do trabalho, dessa aglomeração. Por exemplo, se você pegasse aquela ebola que já aconteceu, ela mata... Ainda existe, né? Está confinada. Desculpa, o que eu quero dizer é o seguinte, ela... Não é mais na África, ela não se... Está contida. Ela está contida e que ela, vamos dizer assim, ela mata muito rapidamente seus hospedeiros, né? Me parece que é uma taxa de 50% dos que tomam contato pegam a doença. E ela se manifesta rapidamente, então ela se difunde mal. Ela se difunde mal. Mas que esse coronavírus, ele já é um pouco diferente de outra. Ele tem uma taxa que eu fiquei assustado que eu vi. Vou até ler aqui, é o seguinte, uma das coisas que explica essa difusão, além de você não detectar o hospedeiro, ele fica 5 dias em plástico, o vírus, ele fica 5 dias, ou seja, se você amanhã chegar naquele plástico que alguém espirrou, botou a mão, você vai se contaminar. Ele fica 4 a 5 dias no papel, 4 dias no vírus, de 2 a 8 horas no alumínio, não entendi porquê, 8 horas em luvas cirúrgicas, 48 horas no metal e 4 dias na madeira. Bom, eu achei que é um tempo muito grande de... É um vírus já mutante, né? Eu não sei se ele é tão grande, eu não tenho de cabeça as coisas, mas eu não sei se esse tempo aí ele é tão grande com relação a outros vírus. Você tem outros vírus que ficam, não sei se o tétano, por exemplo, pode ficar tempos bem compridos lá esperando você ir lá se machucar no negócio. No ferro lá. Então, assim, alguns vírus têm mesmo uma longevidade, nem sei se o coronavírus é dos mais longevos, mas é isso, ele tem uma longevidade que permite que você saia de um lugar, dê por esquecido, volte lá outra pessoa, chegue lá outra pessoa. Nossa. O microfone aqui, vem alguém, tosse, daqui a 3, 4 dias,
Se alguém Aí. se esqueceu de higienizar nessas condições, o que pra gente antes era a maneira como a gente pegava certas gripes, certas coisas. Só Claro. que essa gripe, ela evolui para uma coisa muito ruim em uma fração da população, que aí você não consegue conter ela, porque na outra fração ela está indo numa boa, e é numa fração da população que a gente fala, os velhos, mas não é os velhos. Os velhos, quando a gente fala de velhos no coronavírus, é 50, 60 anos para cima. É uma fração da população que é economicamente ativa, da qual muita gente depende, porque muita gente às vezes depende Claro. mesmo, não só do trabalho dos pais ou dos avós, mas mesmo se o avô já é aposentado, da previdência, do dinheiro que entra por rendas outras dos avós ou coisas assim. Então, quer dizer, imaginar que Claro. vai ter algum efeito econômico positivo dessas pessoas morrerem é absurdo. Só porque eu já ouvi falar, a gente fala brincando, né? Vai resolver o problema da Previdência, hahaha. Na verdade, é a fração da população que vai ser colocada em leito hospitalar e retirada e tudo, era muito considerável e mesmo economicamente. Por isso que faz sentido, quer dizer, por isso que se justifica dentro de todos os sentidos, além de, evidentemente, consideração pela vida das pessoas, fazer essas medidas drásticas que está se tomando agora. Agora, eu acho que é drástica meia bomba, né? Porque eles deviam parar a circulação de pessoas, como estão fazendo na Espanha agora, né? Estava falando drástica de maneira geral. Claro. Né? Você pega a França, se você sai na rua sem uma atestação, você pode ser multado com 135 euros. Na China, eu imagino que você nem... já são bem disciplinados, não tinha nem o que fazer, não tinha nem uma alma viva, imagino. Então, sim, quer dizer, drástico, mas assim, é isso, a medida de quarentena mesmo, porque tem uma grande fração da população em risco. É que parece piada, eu vi um vídeo, que se eu não tivesse, você fala, não, pode ter sido feito com técnicas de deepfake e tal, mas não era um vídeo do presidente Jair Messias Bolsonaro indo numa CBF, alguma coisa assim, pedindo para voltar o público aos estádios. Agora, então, você veja a situação que nós estamos. Não, pois tem os Cavaleiros do Apocalipse, né? O Boris Johnson, Sim. o Trump e o nosso querido aí, líder supremo, estão aprontando, né? Parece criança no playground, só que com responsabilidade de adulto. Não dá que loucura. E eles sabem, o próprio, quer dizer, você vê, nos dois, principalmente no caso do Trump e do Bolsonaro, você vê claramente que, tipo, todo o establishment, todo o Ministério da Saúde, o próprio secretário da Saúde dos Estados Unidos, o ministro da Saúde aqui, são pessoas que, enfim, a parte da associação com o que for, são pessoas competentes que têm noção do que estão fazendo. E aí você vê os caras lá, tipo, o que eu faço com esse maluco? Quem que é maluco? A gente fala, não é maluco, né? Maluco é quando que nem a gente é irresponsável, é incompetente para a posição que ele está e criminoso. O cara sabe que ele teve exposto, alguém que sabe que teve exposto ao vírus, que teve no meio de pessoas que tiveram expostas ao vírus. Hoje eu liguei para uma amiga, a gente ia se encontrar hoje à noite. Ela falou, não, cancela porque o meu primo trabalha com uma pessoa que está contaminada. Entendi. Quer dizer, ela está a 3 graus de distância, ela disse, olha, eu não vou querer encontrar com você porque eu sou seu amigo, né? Sim. Aí você pega um cara que teve com gente que imediatamente contaminada do lado dele e vai lá abraçar gente que, quer dizer, nem com os próprios apoiadores ele tem respeito pela vida deles. Tipo, que é isso, é uma coisa surreal, mas a realidade a realidade brasileira. Você estava falando dos graus de contato, né? Com esse teu exemplo da amiga. A gente tem essa teoria dos 6 graus de contato, né? 6 graus de separação. 6 graus de separação, né? Que curiosa, né? Essa teoria, porque ela não é temporal, né? Você fala, eu tenho 1 grau de separação do Obama. E tenho mesmo, porque eu conheço o Celso Amorim já teve várias vezes com o Obama, então eu tenho 1 grau. 2 graus. É 2 graus. De você para o Celso Amorim? Sim, 2 graus. 12. Não. Agora, é claro, o Celso Amorim que tem 1 grau. Depende de como você define. Claro. Depende de como você define. Você poderia dizer que ele tem 0 e você tem 1. Eu estava pensando nisso. Na distância. Mas quando você fala, você retira a temporalidade, mas na hora que você põe o temporal, você tem a questão da proliferação em rede, ela é isso mesmo, né? Você está em contato com pessoas mais frequentemente, né?
Então você tem uma situação bastante dramática num local onde nós estamos bem mal com políticas de saúde, mas também com políticas de ciência e tecnologia. Você está lá na França, né? Você está em contato com o pessoal da área de humanidades, da área de computação. Sim. Agora, eu li um texto de um cara que chama Cédric Villani, se eu não me engano. Um matemático que também é político, convertido político. E ele disse que a França, no meio do texto, aparece lá dizendo assim, nós somos uma cibercolônia hoje. Querendo dizer que eles praticamente estão dependendo das disputas na fronteira que estariam sendo realizadas principalmente por Estados Unidos e China, mas também teria um outro escalão ali disputando, que é Israel, Inglaterra, e que a França estaria fora disso. Bom, primeiro eu queria te ouvir se ele não exagerou, mas e o Brasil diante disso? Nessas tecnologias de, vamos chamar assim, de estatística de terceira ordem, moderna, como você disse, de inteligência artificial, como é chamado. É interessante o caso da França, porque é um país que é um celeiro de gente que foi fundamental no desenvolvimento de todas essas tecnologias, né? Ainda hoje, quer dizer, você tem os engenheiros e os matemáticos formados na França, estão em todos mas é um país que exportou muita gente, né? E no fundo ligado a essa ascensão da cultura do cluster de São Francisco, lá do Vale do Silício, que absorveu tudo, né? Absorveu tudo, e acho que foi uma dinâmica que, pela sua natureza, é assim, e que ninguém se preparou, ninguém se reagiu muito claramente, demorou para se perceber até que era uma questão tão central. E hoje você tem o Vale do Silício, que concentra uma quantidade absurda de poder dentro dessa questão da inteligência artificial, da cibernética, mesmo da rede. E agora o mundo inteiro, não só a França, mas tem corrido atrás, com diferentes graus de sucesso. E agora, você pega, e agora a Europa o que a Europa tem fazendo recentemente é tentado colocar o Estado mais ativo nessas questões, principalmente na questão do antitrust, né? Porque na realidade os Estados Unidos, os Estados Unidos, por natureza, ele não tem interesse de aplicar as próprias leis de antitrust contra Amazon, Google, Facebook, Microsoft, porque são companhias que trazem dinheiro de fora dos Estados Unidos para dentro dos Estados Unidos. Então, por mais que elas criem uma deformação do mercado no interior dos Estados Unidos, eles sabem disso. O fato de que elas dominam o resto do mundo compensa para eles. Então, para eles é ótimo. Os Estados Unidos está coletando lá imposto e aí tem um problema também com isso. Lá a Amazon dá um jeito de não pagar imposto, mas de outras maneiras está contribuindo. Mas está contribuindo para a economia interna dos Estados Unidos. Então os mecanismos de antitrust dos Estados Unidos não vão se ativar em cima dessa gente. É como dizer que a Holanda fosse querer desmembrar a Companhia das Índias. Não vai acontecer. Quer dizer, talvez por outras razões, mas não por simplesmente assim. Então a Europa tá tentando fazer indiretamente, a partir do princípio de que eles estão atuando no território europeu, então pode-se usar a legislação europeia em cima deles, e aí está criando uma série de legislações. Acho que essa semana a Apple foi multada na Europa em mais de $1 bilhão. E isso já é em cima de outras multas que foi para o Google, na Microsoft. Então eles estão tentando dizer, olha, mas eles ainda... E aí foi também na questão da privacidade, então criaram a RGPD, justamente para tentar parar um pouco a extração de valor dos dados dos cidadãos dos países deles, para um valor que vai direto para vai direto para os cofres dos Estados Unidos, de empresas dos Estados Unidos. Então estão tentando, assim, e ao mesmo tempo, mas é isso, a partir do reconhecimento de que eles estão uma cybercolônia, mas não é só a França. Eu acho que dificilmente o Reino Unido está muito melhor, salvo se você pensar assim em termos de talvez do uso, não sei, eu nem sei dizer, mas talvez o uso militar dessas coisas, não sei em que nível. A China... Depois que eu descobri que eles tinham a criptografia simétrica,
eu até então, a minha história era que o Diffie-Hellman descobriu lá em 1976 nos Estados Unidos. Mas eles já tinham, e eles mantêm em segredo. A Inglaterra, do ponto de vista militar, é complicada. Até né? porque o Turing estava lá, uma série de pessoas que foram fundamentais no desenvolvimento da tecnologia cibernética estavam na Inglaterra. Acho que tem realmente uma importância estratégica. E o fato de que a Inglaterra sobreviveu, de certa forma, à devastação que foi a Segunda Guerra, não intacta, mas do ponto de vista científico, mais intacta, porque os cientistas de toda a Europa fugiram, foram para os Estados Unidos, foram para, mesmo para a Inglaterra, foram para outros lugares. Durante a Segunda Guerra estava tudo dominado pelos nazistas, ninguém queria ficar, né? Então a Inglaterra conseguiu manter um pouco melhor uma tradição, uma certa tradição científica e desenvolvimento tecnológico mais aberta, mais avançada. Então eles tiveram essa desvantagem. Além de ser no século XIX, a Inglaterra era a potência. Era a potência. Mas e o Brasil hoje? Você que vem para cá e estudou aqui. Você fez USP. Fiz USP. E aí? Aí quando você chega lá e volta aqui, qual a nossa chance? O que você acha? Nós somos muito defasados? Olha, é engraçado, porque, sim, assim, se você pega no geral, tem pontos onde o Brasil é muito avançado, onde foi muito progressista em certos momentos. Você pega hoje a questão de computação quântica, você tem grupos no Brasil que são super bons, assim. É mesmo? Tem um grupo no IFUSP lá que é bem forte, de ótica quântica, que é meio que os instrumentos que acaba usando nessas coisas de computação quântica. Você tem alguns institutos-chave, você tem o INPA lá, que faz matemática de muito bom nível, mas é isso, quer dizer, falta, assim, nível de investimento, você precisa de recursos humanos, você precisa de recursos materiais. A gente brinca que o matemático, tinha um amigo meu matemático sempre falava, matemático é uma máquina de transformar café em teorema. Bom, você precisa do café. Se não tem o café, você não vai ter teorema. Né? Então, café custa caro, às vezes. Né? Boa, essa é excelente. Essa é boa. Então, quer dizer, a continuidade das coisas, o nível e principalmente o nível de... O que está se discutindo hoje na França é que precisa de mais investimento em ciência, não só porque precisa, mas porque quando você pega nas agências de financiamento francesas, eles já sabem que eles têm mais projetos de alta qualidade do que recursos. Então, o que acontece? Quando você tem, a partir de um certo nível de qualidade, você não sabe mais distinguir as coisas. Você não sabe o que vai dar um puta projeto de pesquisa, o que vai dar um projeto que vai acabar dando errado. Até porque, da natureza da ciência, as coisas darem errado com muita frequência. Então, tipo, a partir de um certo padrão de qualidade, você está jogando dardo. E aí, quer dizer, quanto mais você investe, mais você vai ter retorno, porque você está só cobrindo mais de um campo que você sabe que é tudo de altíssima qualidade. E eles reconhecem lá que o problema deles hoje é que eles estão financiando 15% dos 30% de projetos que são de altíssima qualidade. Estão financiando uns 15% quando eles têm que 30% dos projetos são de altíssima qualidade. Aqui a situação, eu diria que por um tempo, já antes de terem esses cortes na ciência e tudo, a situação já não era ideal. Você já tinha muito projeto rejeitado, que a gente sabia que era de boa qualidade, que era rejeitado. E agora a gente está numa situação onde você tem coisas de altíssima qualidade rejeitadas. Bom, a reação natural, dado que a ciência é uma atividade, quer dizer, aberta e internacional, bom, se você sabe que você tem um negócio de alta qualidade e você está sendo rejeitado, você vai circular. Você vai circular. E, te dar um exemplo, tem um colega que recebeu, tem um projeto fantástico na URGS, não vou dar nomes, ele recebeu uma verba do CNPq, aprovada, carimbado, tudo certo, R$400 mil para desenvolver um puta polo de desenvolvimento de tecnologia. E não era tipo pesquisa básica, não, polo de desenvolvimento de tecnologia, bagulho tipo com uma galera foda pra caralho. Aí tá contingenciado há acho que 3 anos já. Não dá. E aí o que acontece? Esse cara, que é um cara foda pra caralho, que tem colaboração com o CERN, tá indo fazer um pós-doutorado de 3 anos, hoje é professor da URGS, já contratado, tem estável, não sei o quê, mas ele tá triste, sente pelos alunos dele, pela gente que ele formou, que não pode dar continuidade no projeto, estimulando a galera a sair, porque não tem onde ir. E, de novo, tô falando de gente que tem um polo de desenvolvimento de tecnologia, no caso, tecnologia livre, foda, um negócio
premiado, tudo isso aí mais. E aí ele está agora indo fazer um pós-doc lá na França, porque ele quer trabalhar, tem a oportunidade aí de trabalhar com o CERN, fazer as coisinhas fracas aí, que não... coisa de... Então, esse é um fenômeno que estou vendo ali, mas estou vendo... Esse é um exemplo, mas é um exemplo que está muito frequente nas ciências... quando o pessoal fala, não, porque a ciência, queremos privilegiar as ciências duras. Não, estão vendo isso mesmo nas ciências duras, mesmo ciências duras ligadas com o desenvolvimento de tecnologia. Então é uma situação que é muito louco, né? E você pode até notar aqui, o atual governo é uma coisa louca. É a primeira vez que ele transformou educadores em palavrão. Né? Pesquisador, educador é uma coisa dispensável. Agora, nós podemos... Você não acha que... Nem sei se vale a pena ficar batendo, porque é tipo... Não tem, nem precisa. Porque, agora, é preciso que a gente saiba... você acha assim, que se reorganiza o país e se considera a ciência e tecnologia algo vital... Nós temos, vamos dizer assim, condição com a nossa estrutura universitária tal, de tentar encontrar novamente um caminho de pesquisa avançada. Você acha isso possível? Perfeitamente. Assim, e assim, é engraçado, o Brasil ele tem, por enquanto, né, ainda tem uma certa boa vontade de muitos lugares do mundo. As pessoas têm uma boa vontade com o Brasil. É mesmo? Eu sinto o que é isso? As pessoas, por exemplo, o laboratório que eu tô lá, sim. Pessoal, tem gente de vários lugares do mundo, mas eu comecei a trabalhar com eles lá, os caras viram o que tá... Eu cheguei lá, tava tudo... Quando eu cheguei lá em comecinho de 2016, não tinha nada dessa história ainda, não tinha nada dessa história ainda, e aí as coisas foram degradando aos poucos, né, quer dizer... Não vou nem dizer que estava mil maravilhas antes, mas teve uma direção bem errada a partir de um certo momento. E o pessoal brincava comigo assim, não, fica tranquilo, a gente vai trazer o Brasil inteiro para cá, sabe? E tem uma boa vontade de achar que, tipo receber brasileiros e de querer colaborar com a gente. E no final, o que eu tô me esforçando para fazer lá agora é justamente... E eu vim agora meio de férias, mas meio em missão aqui para dar aulas e tal, justamente para tentar criar uma ponte e para ver se também o pessoal com quem eu trabalho aqui pode também se apoiar um pouco no que a gente estava fazendo lá, tanto nos recursos, no conhecimento, para criar os pontos de apoio para ver se segura as pontas ou para ver se dá para fazer coisas mais interessantes. E lá eles trabalham também com essa concepção de ciência aberta. No laboratório que eu estou, e eu diria que na França em geral, e na Europa em geral, estão cada vez mais. Claro. Hoje você tem na Europa, na França, tem o Comitê pela Ciência Aberta, um órgão oficial do Ministério da Ciência lá, principalmente para discutir a abertura de publicações científicas, de dados científicos, mas que também, quer dizer, que é o ponto principal de hoje, mas que você também tem iniciativas que ainda não estão incorporadas oficialmente nas políticas, mas que estão em políticas mais locais, de laboratórios, de universidades, de software livre, de hardware aberto. O CERN, por exemplo, tem toda uma política de hardware aberto, de publicar as especificações dos instrumentos científicos que eles produzem. Eu trabalho com um colega lá, conheço, tenho um amigo que faz parte de uma associação lá na França que chama Hacker Research, que tem um laboratório no Instituto Pasteur, que também tem essa pegada de hardware aberto, ele desenvolve hardware para você, pacientes com autismo, interagir com um robô, voltando para a inteligência artificial, uma inteligência artificial que vai interagir com o paciente com autismo, como se fosse fazendo o papel de um humano, que às vezes o paciente com autismo nem se dá conta, porque ele tem justamente autismo, e para aumentar a socialização do paciente com autismo. Então, no lugar de precisar de uma pessoa que tem um tempo limitado, que às vezes custa caro para ficar lá interagindo com o paciente com autismo, o paciente com autismo pode interagir com um programa de humanoide. Um robô, ou um humanoide, ou mesmo com uma tela de computador, onde vê uma pessoa, onde vê um avatar, né? Sim. E ele pode ficar quanto tempo ele quiser interagindo com aquilo, desenvolvendo a sensibilidade social dele.
Então esse é por exemplo. Isso aí tudo, esse cara é super ligado com a questão de software aberto, hardware aberto. Nós estamos chegando aí a um momento aqui, porque a gente tem uns programas com horários, e eu queria que você desse um toque aí, Ale. Como é que faz se o pessoal, a gente tem sido procurado por muitos pesquisadores de várias áreas, eu nem sabia que o Tecnopolítica tinha ido para esse lugar. Então, muita gente vai perguntar aqui, como é que a gente faz o contato aí com você? Pode estreitar relações com essa pesquisa que você tem? O que você sugere aí? Olha, a gente pode fazer como... Tem um... Talvez quando eu for organizar justamente com o Henrique esse seminário online, né? Aí você poder divulgar dentro dos canais de Tecnopolítica. Depois, bom, eu tenho meu e-mail, a gente pode colocar meu perfil, coisa assim, no CID. E dentro da descrição do vídeo. Tem o meu canal no Hubzilla, que é uma rede dentro do Fediverse, fora das redes proprietárias. É isso aí. E isso aí, tem meios de contactar. Ainda sou uma pessoa contactável. Eremita digital, mas depende da dimensão. Né? Muito legal. Pô, Ale, obrigado aí por Enquanto eu estiver exilado no meu próprio país aqui, porque agora eu resolvi ficar aqui por mais um tempo, porque com essa história toda é bom estar com a família e tal, né? Claro. Deixar isso aí. Mas eu vou voltar para a França em breve, ainda eventualmente, né? Quando a coisa começar. Sim. Por enquanto eles estão em teletrabalho lá, Então, tipo, não faz diferença nenhuma eu estar aqui e estar lá. Depois eu vou acabar voltando. Mas uma vez por ano eu tento vir aí dar umas aulas, fazer umas coisas. Pô, legal, vamos nessa, vamos... Bom, super prazer estar aí. Prazer é meu, obrigado aí, Ale, por estar nesse episódio Tecnopolítica. O que você acha da gente chamar de tecnologia e pandemia? Tecnopandemia. Não, tecnologia, redes e pandemia. O que você acha? Bom, a gente chega lá. Tem alguma coisa aí. Tem a ver. Tem uma semente de alguma coisa. Tem. Valeu. Até a próxima aí, o próximo Tecnopolítica. Valeu.